Cara, jovens, muito boa tarde. É um prazer poder falar com vocês e poder deixar essa aula de recuperação. Lembrando que temos 3 perguntas e que vocês devem responder elas também no formulário. Esta é uma aula maravilhosa, como sempre eu digo, né? Paulo, ele estava preocupado com a igreja em Corinto, tá? Todos eram membros novos naquele tempo. E eles estavam com os costumes antigos e dando preferência, muitas vezes, àquilo que eles escutavam no mundo. Isso pode acontecer conosco também. Não somente se só nós somos membros novos, mas também com membros velhos. Quando deixamos de nutrir nosso testemunho, quando deixamos de buscar a verdade, quando ouvimos as filosofias do mundo, podemos seguir essas filosofias. E é nesta hora que Paulo ele envia esta carta aos Coríntios para fazer essa correção. E essa aula pode nos ajudar também a nos corrigir caso estejamos dando ouvido às filosofias, aquilo que o mundo defende como verdade, aquilo que eles pregam como verdade. Como ensinado tão claramente por Mateus, no livro de Mateus, no versículo 24, no capítulo 6, ele diz assim: ninguém servirá, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar a um e odiar o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. É impossível. Nós temos um pé no mundo e temos um pé na igreja. Precisamos ter os 2 pés bem fincados na igreja. E é nesse sentido que Paulo ele chega e começa a explicar a respeito disso. Como você, podemos ter os 2 pés bem fixos na igreja? Como podemos deixar as filosofias, se é que trazemos essas filosofias, se é que temos essas filosofias, se é que damos ouvidos a essas filosofias do mundo? Então, Paulo, no versículo 1 do capítulo 2, ele começa ensinando: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque não me propus saber qualquer coisa entre vós senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra, a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito, em demonstração de poder. Aquilo que Paulo pregava não tinha nada a ver com as coisas do mundo. O mundo hoje está cheio de filosofias baratas, filosofias que não levam ninguém para lugar nenhum. Está cheio de influencers. Não estou falando mal dos influencers. Quais são os influencers que te ajudam, que te levam ao céu? Ou só se são de filosofias baratas, que não tem nada a ver, que perdemos nosso tempo ao dar ouvidos a essas filosofias. Ele diz: olha, o que eu ensino é pelo poder do Espírito Santo, é um testemunho, eu ensino aquilo que eu sei, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Muito claro, né? A nossa fé não pode se apoiar nas coisas que o mundo prega, naquilo que o mundo adora, mas sim no poder do Espírito, no poder de Deus. Todavia falamos em sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilaram, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória. Aquilo que Deus tem revelado por meio dos profetas, aquilo que Deus ensina por meio das Escrituras, aquilo que Deus testifica ao teu espírito, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Os príncipes, aqueles que adoram o mundo ou que não permitem as coisas de Deus, jamais vão conhecer. E ele diz assim: porque se conhecessem essas coisas, nunca crucificariam o Senhor da glória. Então, se nós buscarmos aprofundar nossa conversão, nós nunca nos afastaremos desta igreja. Nós nunca procuraremos outro caminho. Tá? Só existe um caminho, um meio. E a ideia, então, que Paulo nos dá é de
fortalecemos nossos testemunhos, ou de termos um testemunho e nutrimos esse testemunho constantemente. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito o que é um testemunho, ok? Gostaria de usar algumas citações, tá? Falando o que é um testemunho. Veja só o que Elder Ballard diz assim: um testemunho é a convicção de uma verdade eterna, a gravação no coração e alma das pessoas pelo poder do Espírito Santo. Então, quando eu tenho uma confirmação de uma verdade eterna que fica gravada em meu coração e em minha alma, isso vem por meio do testemunho do Espírito Santo. Isso é um testemunho, ok? Então, quais verdades eternas eu tenho gravada em minha mente, em meu coração? Jesus é o Cristo, Deus é nosso Pai. O livro de Mórmon é a palavra de Deus, o profeta atual é o profeta chamado, preparado, pré-ordenado para guiar-nos nesses tempos conturbados. Então, essa confirmação vira um testemunho. Espero que todos nós possamos ter testemunhos dessas verdades tão simples, tá? Que Joseph Smith foi um profeta de Deus, que o presidente Nelson é o profeta de Deus, que o livro de Mórmon é verdadeiro, que Deus, Ele é nosso Pai, que Jesus Cristo é seu Filho. Esperamos que todos nós possamos nutrir esses princípios fortes em nosso coração por meio do poder do Espírito Santo. Muitas vezes no primeiro domingo do mês ouvimos aquilo que não é testemunho. E eu gostaria de focar um pouquinho naquilo que não é testemunho, ok? Então, o Elder Jensen diz o seguinte: não é meramente dizer as palavras tenho um testemunho. Não é de todo inadequado dizer isso, mas espera-se que em seguida sejam especificados os princípios, a doutrina, a verdade do qual eu possuo um testemunho. Então, eu sei que Deus, ele vive. Eu sei que Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele é meu mestre, que ele é meu salvador, que ele me ama profundamente. Será que eu sei essa verdade enraizada em meu coração? Eu tenho um testemunho disso? Se eu não tenho, eu preciso buscar, porque Deus, ele vive. Porque Jesus Cristo é nosso Senhor. Porque Cristo deu sua vida por mim e por você. Ele é o infante de Belém. Ele é o Deus de Israel. Ele é a nossa única salvação. Não existe outro meio, outro caminho pelo qual eu e você possamos ser salvos. Eu sei disso. Isso muda a minha vida. Ele continua dizendo, não é uma longa explicação sobre como sabemos, sobre como adquirir um testemunho. Isso é história, mas sim daquilo que você sabe. Não é uma exortação, não é um sermão, não é um discurso, não é uma confissão em público, não é uma expressão de gratidão ou amor. Muitos exortam naquele púlpito, muitos pregam sermões, muitos dão discurso, muitos confessam os seus erros. Nós não devemos fazer isso enquanto estamos prestando o nosso testemunho, principalmente no primeiro domingo do mês. Também não é uma expressão de gratidão. Eu sou grato por isso, por aquilo, por aquele outro. Ok? Então, pensem nessas palavras tão importantes que dá para avaliar o meu testemunho, o seu testemunho. Olhem só o que o Elder Ballard, o presidente Ballard, ele ensina sobre o testemunho. Em termos simples, o testemunho real, nascido do Espírito e confirmado pelo Espírito Santo, muda vidas. Muda a maneira de você pensar, a maneira de você agir. Muda aquilo que você fala, muda aquilo que você diz. Afeta toda a prioridade que estabeleceu e todas as escolhas. Se eu tenho um testemunho, a prioridade daquilo que eu faço muda. Então, isso que eu vou fazer agora vai edificar-me ou não? O que é mais prioritário fazer? Manter um testemunho ou deixar ele de lado? Muda aquilo que eu penso.
O que eu penso a respeito das Escrituras? Como eu ajo a respeito delas? Se eu tenho um testemunho, eu não apenas penso, mas coloco o estudo diário das Escrituras uma prioridade em minha vida. Se eu sei que os profetas são chamados por Deus, isso é uma prioridade. Eu tenho que ouvir os profetas, eu tenho que seguir os profetas, eu tenho que fazer metas para colocar aquilo que o profeta ensinou em prática em minha vida. Viu como um testemunho muda e ele altera a sua prioridade? Não é só ouvir. A conversão vem por meio do fazer. E o testemunho tem que levar a uma conversão, a uma mudança, a colocar em prática aquilo que eu e você estamos aprendendo constantemente por meio dos nossos professores de seminário, por meio das escrituras que estudamos, por meio dos discursos que ouvimos. O Espírito pode moldar nossa alma, nosso coração. Mas, quando temos um testemunho, nós priorizamos as coisas. Um testemunho real e duradouro do Evangelho de Jesus Cristo é nascer espiritualmente de Deus e receber sua imagem em nosso semblante. E para experimentar essa poderosa mudança em seu coração, como diz lá em Alma 5,14, por meio daquilo que a gente pensa, por meio daquilo que a gente sente, por meio daquilo que a gente faz. É tão importante, irmãos, tão importante, caros jovens. Nós não apenas só adquirimos um testemunho, mas nutrimos esse testemunho. Olha o que o presidente Nelson, recentemente, ele ensinou. Imploro a vocês agora assumirem a responsabilidade pelo seu próprio testemunho de Jesus Cristo e de seu Evangelho. A prioridade nossa é saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nossa prioridade é saber que ele nasceu nessa terra, que ele veio nessa terra, que ele já era um Deus antes de nascer aqui, e que ele tomou a decisão de vir aqui e pagar pelo meu e pelo seu pecado, que ele expiou pelos meus pecados, que ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é o único que tem o poder de nos dar uma vida, e vida em abundância. Não existe outro meio. Eu sei disso no coração, na minha mente, tenho mudado minha vida porque eu sei disso. E é isso que o presidente Nelson fala em Jesus Cristo e neste evangelho maravilhoso, que é o evangelho de salvação, que é o evangelho de redenção, que é o evangelho de não condenar uns aos outros, mas de salvar uns aos outros. Esforcem-se para obter, cultivem para que ele cresça, alimentem ele com a verdade. Olha só a exortação que ele dá agora. Não poluam com as falsas filosofias de homens e mulheres. Existem tantas lá fora, que envolvem palavra de sabedoria, que envolve lei de castidade, que envolve a música que nós ouvimos, que envolve tudo, aquilo que vemos na televisão, aquilo que cedemos, aquilo que fazemos. Ao fazer do fortalecimento contínuo de seu testemunho de Jesus Cristo sua maior prioridade, observe os milagres acontecerem em sua vida. O Senhor, por meio de seu profeta, está preocupado com a nossa geração, com a sua geração. E ele tem exortado por meio de seu profeta aquilo que nós precisamos priorizar. Uma das coisas é o nosso testemunho. Precisamos priorizar esse testemunho acima de qualquer outra coisa. Fazer de Cristo, de seu Evangelho, nossa prioridade. Fazer do estudo do Evangelho, fazer das reuniões da igreja, fazer do seminário a nossa prioridade. Ao nutrirmos esse testemunho, milagres acontecerão em nossa vida. Nutrir é isso aí, é fazer, é estudar, é ir na igreja, ir no seminário, é colocar os princípios que aprendemos em prática. Pensem só, o presidente Packer, ele conta uma pequena história, tá? Ele diz o seguinte aqui: eu estava no avião, ao lado de um ateu, confesso, que insistiu tanto
em sua descrença em Deus que prestei meu testemunho para ele. Depois de presidente Peck ter prestado testemunho, ele disse assim, você está enganado, eu disse. Deus existe. Eu sei que ele vive. Isso é o presidente Peck dizendo, desculpem. Ele protestou, você não sabe, ninguém sabe. É impossível você saber. Como eu não cedia, o ateu, que era advogado, fez talvez a pergunta mais crucial acerca do testemunho. Tá bom? Talvez essa é a pergunta mais crucial que você vai receber. Muito bem, disse ele, de maneira sarcástica e condescendente. Você diz que sabe. Então, me diga como é que você sabe disso. Ok? Nós vamos continuar com essa história daqui para mais um pouquinho para frente, né? Mas vem a primeira pergunta agora. De que forma você tem visto esse tipo de questionamento hoje em dia? Como é que você sabe disso? A segunda pergunta que você vai responder é como você responderia a pergunta daquele homem? Como você sabe disso? Ok? O restante do capítulo, Paulo, ele se detém a ensinar como cada um de nós pode aprender as verdades espirituais, como nós podemos obter um testemunho, como nós podemos saber que a palavra de sabedoria veio de Deus ou qualquer outra coisa. Então, o restante desse capítulo, ele continua ensinando a respeito disso, né? Pense nisso aqui, ó. Quando eu usei as palavras testemunho, espírito, o ateu respondeu: não sei do que você está falando. As palavras, oração, discernimento, fé eram igualmente sem sentido para ele. Ok? Então, nós continuamos um pouquinho com a resposta, com a história do presidente Pecker, e agora nós vamos voltar às Escrituras, com essas coisas em mente. Tá? Em 1 Coríntios, aqui do 9 ao 11, e ele continua dizendo o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, pensem naquilo lá, tá? Aquele ateu não tinha visto testemunho, discernimento, oração, coisas do Espírito, ele não sabe nada disso, tá bom? Então, olhem só o que Paulo começa a falar aqui no versículo 9, ele diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Pense nisso. Deus preparou a coisa que o mundo não vê, a coisa que o mundo não ouve, e as coisas que o mundo não sente, para aqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, se você ama a Deus, é isso que Deus tem preparado por meio do seu Espírito. Ele vai ampliar nossa capacidade de enxergar da maneira que ele enxerga. Nós vamos ouvir também, nós já vamos mais falar sobre isso, né? Como o Espírito ensina o teu Espírito, ok? Isso é o que Deus tem preparado para nós. Quando nós estamos em confusão, quando nós estamos sem falta de entendimento, quando nós temos problemas de saúde e tantas outras coisas que nós podemos adaptar aqui. Porém, Deus nos revelou pelo Espírito. Então, pense nisso. Este versículo está estritamente atrelado a este outro. Os olhos, os ouvidos, os sentimentos, Deus vai revelar pelo seu Santo Espírito. Por isso, o presidente Nelson também desafiou cada um de nós a crescer neste princípio de receber revelação. Recentemente, ele ensinou sobre isso, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Se queremos aprender as coisas de Deus, temos que dar ouvidos ao seu Espírito, saber como ele age, como ele trabalha com cada um de nós. E gostaria de continuar lendo algumas escrituras tão importantes para que nós possamos aprender mais sobre isso, né? Em Gálatas 5, versículo 22 e 23, ele descreve, mas o fruto do Espírito, aquilo que nós vamos ver entre nós, entre as pessoas,
é a caridade, é a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão e a temperança. Contra estas coisas não há lei. Essa é uma das maneiras que o Espírito age. O Espírito não age com rudeza, o Espírito age na calma, o Espírito não age com impaciência. Então, o Espírito age quando existem essas coisas, ok? Quando existe bondade, quando existe fé, quando existe mansidão, assim o Espírito tem que agir. Analise o seu dia e veja, bom, como foi meu dia? Será que eu posso receber o Espírito? O Espírito pode se comunicar com o meu Espírito ou não? Outra escritura, Doutrina e Convênios 8, no versículo 2, no versículo 3. Sim, eis que falarei em tua mente e em teu coração. Então, aqui diz duas maneiras que o Espírito fala. Ele fala à nossa mente e também ao nosso coração. A pergunta é, como? Então, ele fala à nossa mente por meio de pensamentos. Como se fossem palavras ditadas. Faça isso, não faça isso. Faça aquilo, não faça aquilo. Vá por esse caminho, segue essa direção. E todas as outras impressões que nós podemos ter na mente. Ele fala ao nosso coração por meio de nossos sentimentos. Eu sinto que eu preciso fazer isso. Eu sinto que eu preciso fazer aquilo, ok? Ele diz que quando nós temos pensamentos e sentimentos, é do Espírito Santo. Ele diz que ele virá e habitará por ti, em teu coração. Ora, esse é o Espírito de revelação. E ele fala, bom, esse é o Espírito de revelação. E ele fala uma coisa muito interessante. E esse é o Espírito pelo qual Moisés conduziu os filhos de Israel no Mar Vermelho. Esse é o mesmo Espírito pelo qual os profetas criam nossa a humanidade hoje. Aquilo que Deus coloca em sua mente é aquilo que Deus coloca em seu coração por meio deste poder. Tudo aquilo que te leva a fazer o bem vem desse mesmo Espírito. Doutrina e Convênios 9, importante nós sabemos. Muitas vezes nós queremos que Deus escolha aquilo que nós precisamos fazer. Olha o que ele ensina aqui. Eis que não compreendestes, supusestes que eu te concederia a ti, quando nada fizeste a não ser pedir. Quando nós só pedimos, nós não fazemos nada. É isso que está escrito, ó. Quando nada fizeste a não ser pedir. Então, quando nós só pedimos, nós nada fazemos. Ok? Pai Celestial, me ajude com isso. Pai Celestial, me ajude com aquilo. Pai Celestial, o que eu tenho que fazer? O Senhor não pode ajudar. É contra uma lei dele. Está muito claro na Escritura. E aí ele continua ensinando. Mas eis que te digo que deves estudar bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo. E se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Então, estudamos, temos que estudar o problema. Temos que estudar as coisas bem, não somente em nossa mente, mas em nosso coração. Eu costumo usar uma folha de papel e escrever. Para mim, eu consigo entender melhor essa mensagem do Senhor quando eu escrevo ela. Temos sempre vai sobrar duas opções. O que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? Qual a opção A e qual a opção B? Estuda bem ela em tua mente e em teu coração. Depois toma uma decisão e submete essa decisão a Deus. E Deus diz, olha, se estiver correto, vai arder dentro de ti. Você vai ter um sentimento que aquilo é correto. Depois, em Doutrina e Convênios 11, de 12 a 14, ele continua ensinando. E agora, em verdade, vos digo, põe tua confiança naquele Espírito que te leva a fazer o bem. Tudo que ajudar você a te inspirar, a te levar a fazer o bem, põe tua confiança nele. Pode fazer. É isso que ele está dizendo. Sim, agir justamente, a andar com humildade, a julgar com retidão. Esse é o meu espírito. Ok? Tudo que leva você a ser melhor vem do Espírito de Deus. Em verdade te digo, dá-te o meu Espírito, o qual iluminará a tua mente e encher-te-á a alma de alegria. Sempre quando temos experiências espirituais, ficamos cheios de alegria. O Espírito ilumina a nossa mente. Temos mais clareza da direção,
que precisamos seguir. Então, saberás, ou seja, que por este meio saberá todas as coisas relativas à retidão que desejares de mim, com fé e acreditando que receberás de mim. A última escritura, para que a gente possa ficar mais claro a respeito de como o Espírito age, está em Doutrina e Convênios 138. Essa é a visão do profeta Joseph Fielding Smith. Olha só, e ele ensina bem claramente muitas das coisas que nós podemos fazer para receber esse Espírito de revelação. Em 3 de outubro de 1918, sentei-me em meus aposentos, meditando sobre as Escrituras. Essa é a primeira coisa. Precisamos meditar sobre as Escrituras, ponderar sobre elas. Uma das Escrituras, ou um tema das Escrituras, que sempre vai abrir os céus, é o que está no versículo 2. No versículo 2, ele diz, refletindo sobre o grande sacrifício expiatório. Ao refletir sobre o sacrifício expiatório, com uma pergunta em mente, Joseph F. Smith teve essa revelação que é maravilhosa, a revelação da redenção dos mortos, do que os mortos estão fazendo lá, do que nós precisamos fazer aqui. Essa é uma revelação maravilhosa. E o grande e maravilhoso amor manifestado pelo Pai e o Filho na vinda do Redentor do mundo, para que por meio de sua expiação e pela obediência aos seus princípios, a humanidade pudesse ser salva. Enquanto estava assim, ocupando, minha mente voltou-se para... Enquanto ele estava meditando, o Espírito conduziu ele. E foi assim que ele começou a ter a revelação da sessão 138. Que grande bênção! O Senhor está disposto a nos conduzir claramente. Então, aprendemos muito sobre como o Espírito age. E a nossa responsabilidade em estar preparados para isso. É isso que Paulo estava pregando. É isso que precisamos fazer. Minha última pergunta não está sublinhada, mas espero que você ouça ela agora. O que eu preciso fazer em minha vida para que eu possa seguir aquilo que eu aprendi hoje sobre a importância de estar preparado para seguir o Espírito Santo, para receber revelação de Deus? Eu espero que Deus possa nos abençoar. Eu espero que se o mundo tem tantas filosofias que nós não possamos dar atenção às coisas dessa filosofia do grande e espaçoso edifício, o pauleível, que é o orgulho do mundo, que são as distrações do mundo, que é um grande poder sobre o qual Satanás governa. As muitas teorias e filosofias e não verdades que o mundo tem hoje. Que possamos nos agarrar àquilo que foi ensinado por Paulo, lá em 1 Coríntios 2, ao nosso testemunho. Saber que Deus vive, que Ele existe, que este é o seu caminho. Que Deus possa nos abençoar. Eu sei dessas coisas. Sei que Ele nos ama profundamente. Por isso nós temos profetas hoje que nos abençoam tanto por meio de ser a mente e a vontade de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e suas famílias também. No sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.